E neste sábado, dia 19, completa 6 meses da tragédia do crime em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. As fortes chuvas que atingiram a região causaram deslizamentos, provocando a morte de 65 pessoas. Outras 1.000 tiveram suas casas destruídas ou tornadas inabitáveis pelo mar de lama. E em memória e honra destas vítimas e como forma de protestar contra a falta de democracia por parte da Prefeitura de São Sebastião e do governo do estado, a luta dos atingidos promoverá amanhã o Grito dos Atingidos. E sobre isso, eu converso agora com um dos organizadores do ato, que é o Fernando Puga. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Fernando, o foco desse ato é a falta, de democracia por parte da Prefeitura de São Sebastião e também do governo de São Paulo. Nestes 6 meses, pudemos ver aí que pouca coisa mudou, mas eu gostaria de saber de você. O que mudou de lá para cá, Houve alguma ação efetiva de assistência a esses moradores, que tiveram suas casas aí destruídas? Como é que está essa situação? Olha, o que a gente vê é que parece que não se passaram esses 6 meses. Então, você encontra ainda em todos os bairros afetados lama, você encontra entulho que remete àquela tragédia que está dentro da memória das pessoas. Além disso, existe uma cidade maravilhosa que é colocada nos planos de marketing da prefeitura, do governo do estado, que coloca só as casas de passagem, que é quase uma centena de casas de passagem que foram feitas, e a população toda, que a princípio estava dentro de hotéis e pousadas dentro da cidade, foram simplesmente postas para correr, literalmente. Uma pequena parte delas conseguiu um aluguel social, outra pequena parte dentro das casas de passagem, mas existe uma população toda, que ninguém sabe qual é o número, que está sem ter para Assistência. onde ir. Normalmente essas pessoas hoje se encontram em casas que estão em área de risco, voltaram para suas casas, ou então se virando, né? Muitas pessoas não encontraram casas habilitadas a ter o aluguel social e estão pagando aluguel literalmente por um cômodo ou um pedaço de casa, meia casa, né? São lugares que você não consegue fazer o convênio com a prefeitura. Então, foi um crime que foi feito em São Sebastião quando se colocou as pessoas na rua. E só para você ter uma ideia, o MAB teve aqui o Movimento de Atingidos por Barragem e identificou 18 crimes contra a pessoa, contra a Os direitos humanidade aqui humanos. dentro desse território depois de 6 meses. Então, assim, o descaso é muito grande e as soluções que são apresentadas pelo governo do estado, a gente não sabe se vai ser o suficiente para atender toda a população. E não só nós que estamos organizando o ato, a população não sabe. Ninguém tem uma segurança de que estamos agora, nesse momento, sem casa e etc. Bom, será que nós estamos contemplados? Não existe documentação, não existe compromisso feito entre o governo do estado e prefeitura, e assim vai caminhando a população sem resposta. E uma coisa que é muito grave, que existe uma epidemia de doenças mentais, as pessoas estão deprimidas, você ouve a todo momento as pessoas falando que pensam o pior, né? O pior significa dar o cabo da vida. A gente já fez atendimentos nesse sentido com algumas pessoas. Então a coisa está bem triste em São Sebastião e o governo do estado e a prefeitura têm se esforçado bastante em transformar isso em bônus político, mas não dão resposta alguma para a população afetada. Um absurdo mesmo. E, Fernando, e sobre a manifestação de amanhã, Quais são os principais objetivos e as mensagens que vocês desejam passar, não só para a população, mas também para o poder público? Olha, a principal mensagem é a lembrança dos 65 pessoas que morreram, que são mártires hoje dessa causa, que é a habitação social no litoral, não só em São Sebastião, mas como todo o litoral, onde a indústria imobiliária é pesada e ela exclui as pessoas trabalhadoras de ter uma propriedade ou ter algum lugar com legalidade para morar. E, além disso, cobrar democracia, cobrar transparência. Não houve nunca uma mesa de negociação com os atingidos a respeito do caminho deles. Eles permanecem no escuro. Amanhã, de Afogadilho, me parece que a prefeitura marcou uma reunião um pouco antes do nosso ato para dar uma desconcertada, mas o que a gente pede é exatamente isso. É democracia, é transparência. Quantas são as pessoas que hoje estão sem aluguel social
e estão fora das casas de passagem. A gente sabe, a gente consegue identificar no território, mas nós não temos um número. Então, tudo isso, né? A falta de transparência, a falta de diálogo, essa imposição de ineficiência, é muito ineficiente o poder público e eles escondem todos esses dados. Então, a gente quer transparência, a gente quer que as pessoas sejam chamadas a conversar e democracia, né? Afinal, foi por isso que nós lutamos todos esses anos e a gente quer realmente um ambiente democrático aqui nesse território. Com certeza. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação. Vamos continuar acompanhando do lado daqui. Qualquer novidade daí, pode entrar em contato com a gente novamente. Esperamos amanhã, se vocês puderem cobrir o nosso ato, estão convidados e vai ser muito importante. Obrigada, bom final de semana.